Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a primeira parte de 20.000 Léguas Submarinas, este grande clássico da literatura de ficção científica. Este vídeo faz parte do projeto Jules Verne aqui no canal. Estamos lendo 4 obras do autor em ordem cronológica, 4 obras que são parte das Viagens Extraordinárias, que compõem, na verdade, vários livros, mais de 50 livros. Mas acho que dos 4 títulos mais famosos, podemos dizer então 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, que nós já lemos e já conversamos sobre, A Volta ao Mundo em 80 Dias e A Ilha Misteriosa. Então leremos esses 4 livros e estamos agora em 20.000 Léguas Submarinas. Caso você não conheça o projeto, queira saber um pouco mais sobre os vídeos que já saíram, enfim, ou mesmo as datas que vão sair, a playlist vai estar nos cards aqui em cima. E sim, este vídeo vai conter spoilers sobre a primeira parte deste livro. Bom, 20.000 Léguas Submarinas já foi publicado depois de um sucesso estrondoso, tanto do livro 5 Semanas em um Balão, quanto também do Viagem ao Centro da Terra, um dos seus livros mais famosos. Esse aqui foi publicado, saiu na verdade em forma de livro completo, parte 1 e 2, em 1870. E nós vamos conversar hoje apenas sobre a parte 1, gente, que na verdade é mais ou menos a metade do livro. Terminamos aqui a parte 1, toda essa parte aqui, e depois nós vamos partir para a parte 2 no próximo mês. Ou na verdade a partir de agora, né? A partir do momento que este vídeo saiu. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo 20.000 Léguas Submarinas é que eu acho que se o Jules Verne pudesse, assim, ressuscitar hoje, assim, aparecer hoje no nosso tempo, ele ia ficar espantado com o quão pouco ainda sabemos sobre o fundo dos oceanos. Essa é uma área que tem que ser ainda muito pesquisada nas matérias que eu vi sobre o assunto, porque assim, às vezes eu fico muito curiosa enquanto eu tô lendo. Aí eu começo a pesquisar na internet, nas matérias que eu vi em revistas como Super Interessante, Galileu, a matérias do G1, é apontado que nós conhecemos apenas menos de 10%, na verdade, dos fundos do oceano. Então existe muito ainda a ser percorrido, muito que nós não sabemos sobre nossos próprios oceanos, que compõem a maior parte do planeta Terra. Isso é muito louco, né? Levando em consideração os avanços científicos em diversas outras áreas na época de Jules Verne até o momento, mais ou menos uns 150 anos depois, né? De fato, agora em 2020 seriam então 150 anos de publicação. E pensar que a gente já avançou tanto, né? A humanidade avançou tanto, pisou na Lua, enfim, pesquisou outros planetas, já pesquisou muito sobre o solo de Marte. Várias matérias eu vi que a gente sabe mais sobre o solo de Marte e da Lua do que os próprios oceanos. Tem até um dia oficial do oceano em que os cientistas sempre falam isso, né? Que é necessário pesquisar mais verbas de pesquisa para entender mais sobre os oceanos. Eu sou daquelas pessoas que às vezes param para pensar nos mistérios de que poderiam ser encontrados no fundo dos oceanos, o tipo de criaturas, né? Sempre que a gente vê alguma criatura abissal, esses animais que vivem totalmente distantes de qualquer luz, naquela escuridão, naquela água extremamente gelada, eles são muito esquisitos, né? Dá um certo medinho de vez em quando. Então eu fico imaginando, assim, todas as outras coisas que ainda podem ser descobertas. E esse livro faz justamente muito do que, na verdade, era a intenção na época. Porque o Jules Verne, gente, ele era publicado em revistas voltadas para jovens. O editor, que era grande amigo de Jules Verne, o Hetzel, ele fazia justamente isso. Colocava uma parte didática, depois colocava uma parte que era ficcional, mas também científica, né? Aí tá aí daí o estímulo enorme na ficção científica, com as histórias do Jules Verne sempre ali com muita ciência, e isso ensinava divertindo, né? Eu pude constatar isso comigo mesma, porque enquanto eu ia lendo eu ficava mais curiosa sobre os oceanos, e aí eu ia pesquisar mais, quais eram as mais recentes descobertas, e é louco na verdade pensar, eu ainda nem comecei a falar sobre o livro, né? Mas enfim, é louco na verdade pensar que o ponto mais fundo do oceano, o que foi descoberto até hoje, né, como o ponto mais fundo do oceano, tem aproximadamente 11.000 metros de profundidade. E o que eu falo que é louco pensar é que os cientistas, os 2 cientistas responsáveis por essa descoberta, que fica lá nas Fossas Marianas, num local que é conhecido como o Abismo de Challenger, no Oceano Pacífico, é louco pensar que eles descobriram isso na década de 60. E foi isso, gente, esse é o ponto mais fundo que foi descoberto até o momento. E eu fico pensando, de 60 até aqui, já se passaram tantos anos, avançamos tanto, e até agora esse é o ponto mais fundo. Quem sabe um dia descobrem algum ponto mais fundo, não sei. Tem cientistas que falam que sim, é possível descobrir um ponto mais fundo. E lá nesse local é tipo como se fosse uma piscina, assim, é um local mais fundo da piscina, sabe? É uma fossa, assim, que no caso tem 11.000 metros de profundidade. E é dificílimo chegar lá, né? Existe
todo um processo nos submarinos que estão sendo construídos até no momento para cada vez mais aguentarem a pressão atmosférica no fundo. Tem um submarino, eu li uma matéria sobre um submarino que está sendo construído no Japão, que justamente iria até 12 mil metros de profundidade. Mas até o momento é bem difícil chegar lá no fundo mesmo. Esses cientistas que conseguiram, eles passaram pouquíssimo tempo por lá, porque os vidros começaram logo a tremer, né? E tem que sair correndo. Então ainda temos muito a descobrir sobre o fundo do oceano, assim, apenas como introdução. E aqui a gente vai ter muito, assim, desse mundo submarino, que é uma coisa que eu gosto com essa pegada mais científica. Eu não sou muito de histórias que se passam no fundo do mar, histórias de fantasia. Eu nunca fui tão fã. Sim, eu gostava da Pequena Sereia, mas só, assim. Eu nunca fui muito ligada nisso, como, por exemplo, heróis como Aquaman, etc. Não é muito a minha praia. Praia, né? Praia, oceano. Mas eu gosto muito de ler sobre o oceano. Por exemplo, fala-se muito sobre corais e oceanos e tudo naquele livro que eu resenhei aqui no canal há bastante tempo, na verdade, que é A Sexta Extinção. Então, quando parte mais para esse lado científico do que os homens fazem com o planeta Terra, com essa questão da natureza em si, eu gosto bastante. E eu me peguei realmente me divertindo com essas partes, com o que é mostrado aqui, porque o Jules Verne, ele é didático também. Então ele coloca muito do conhecimento que havia na época. Ele coloca até demais, né? Eu vou dizer isso. Ele coloca muitos detalhes. E quando eu falo detalhes, são nomes de diversos peixes, diversos seres. Ele descreve muito minuciosamente flora e fauna submarina. Tudo que é visto, assim, são algumas páginas com muitas descrições. E de certa forma, é claro, eu entendo muito quem fala sobre a leitura lenta nessas partes. Eu acho também que nessas partes quebra um pouco daquele ritmo de aventura, porque ele descreve muitos nomes de peixes, muitos detalhes técnicos, não só de peixes, tá, gente? Mas muitos nomes que a gente não consegue associar, só se ficar parando o tempo todo pra olhar no Google, né? Quem não é da área, obviamente. Então, aí eu ia lendo, claro, eu lia tudo. Mas algumas coisas assim não dá nem pra imaginar, porque são muitos nomes e detalhes, né? Eu acho que essa expectativa até de que ele fosse muito lento me influenciou a não achá-lo tão lento assim. Eu li essa primeira parte bem rápido, então eu acho que eu escutei tanto que era um livro lento que eu fiquei com a impressão de que seria extremamente lento, e comigo não foi. Mas mais uma vez eu digo que eu entendo as pessoas que comentam esse aspecto. Vou dar um exemplo do que eu tava dizendo, né, que isso vai se repetir muitas vezes. Espremia-se touceiras de flores vivas, sebes de zoófitos, sobre as quais germinavam meandrinas zebradas com sucos tortuosos, cariofilas amareladas com tentáculos diáfanos, tufos relvados de zoontários, e para completar a ilusão, os peixes-moscas voavam de galho em galho como uma revoada de colibris, enquanto amarelos lepisacanthos com as maxilas eriçadas e escamas aguçadas, dactilópteros e monocentros levantavam-se sob nossos passos com um cardume de narcejas. Vocês entendem a questão que eu tava falando? De mencionar cada um desses seres, e eu não consigo imaginar esses seres porque eu não os conheço. Alguns sim, e alguns eu até parava pra pesquisar, porque eu queria imaginar, sabe? Então eu entendo essa questão aí das pessoas acharem algumas partes mais lentas. Por outro lado, também é muito, muito didático. Uma mescla aí bem dosada entre ciência e ficção. Não à toa que ele é considerado um dos grandes nomes do gênero, o pai do gênero, porque ajudou muito a alavancar esse gênero no gosto do público. Afinal de contas, é um autor tão conhecido até hoje. E voltando agora para comentar mais sobre o início da história. Eu não sabia muito sobre esse livro, eu sabia que tinha um submarino, eu sabia do Capitão Nemo, não sabia nada sobre o Capitão Nemo, mas eu sabia que ele existia e que tinha esse submarino e pronto. Basicamente eu acho que era isso. Então eu me surpreendi bastante ao perceber como seria a dinâmica do livro, porque ele já começa com todo um burburinho no mundo inteiro, porque existe algo ali aparecendo que as pessoas acham que pode ser um monstro submarino. Obviamente que a gente já sabe que isso é o submarino, isso não é segredo, né? Tá até na capa o submarino, na sinopse, todos sabemos que se trata de um submarino. Mas na realidade aqui do livro as pessoas acham que é um monstro e é organizado toda uma caçada a esse monstro submarino. Eu não fazia a menor ideia que essa seria a dinâmica, então, dos personagens do Professor Aronnax, também junto com o Conselho, que é um personagem que eu adoro, e com o Ned Land. Eu não imaginava que era assim que eles iriam chegar até o submarino, é assim que eles se juntam, afinal de contas, na caçada, já que o Professor Aronnax é um conhecido do ramo dos fundos dos oceanos, e ele tem interesse em seguir quando ele é convidado. Então, quando eu me dei conta que esse grupo de personagens, na verdade, chegaria por acaso até o Nautilus, né, até esse submarino, e que seriam reféns lá, na verdade, eles são prisioneiros, né, eles não podem sair.
eu achei bem diferente a dinâmica que eu estava esperando para este livro. Eu não fazia ideia de como seria apresentado o Capitão Nemo, que ele seria essa figura tão enigmática. Eu não li parte da introdução, porque eu vi que já tinha spoiler em parte da introdução. Então, como estamos ainda na primeira parte do livro, eu não sei sobre o Capitão Nemo. Apenas, claro, que eu posso saber até o momento, o que podemos saber até o momento, que é quase nada. Então, ele é este homem que rompeu laços com a sociedade, com a humanidade. Ele não quer mais saber dos homens. Ele, com certeza, passou por traumas muito grandes e ele é uma pessoa extremamente rica e extremamente inteligente, também um grande cientista, que conseguiu criar esse submarino extremamente inovador. Submarinos já existiam, tanto é que o Nautilus, na verdade, é uma homenagem ao nome do primeiro submarino. Isso é dito aqui na introdução também, nas notas do livro. Na parte da introdução que eu li, né? Como eu falei, eu não li tudo porque tinha spoilers. Mas é dito, por exemplo, né, que em 1802, ainda no início do século XIX, o inventor americano Robert Fulton propusera a Napoleão a construção de um submarino, ou melhor, de um navio submersível, esse era o nome, chamado Nautilus. Então é daí que também vem o nome do famosíssimo Nautilus, aqui agora imortalizado em 20 mil léguas submarinas. Então já é uma homenagem a algo que existia. Mas claro, o submarino aqui da história, ele é muito, muito mais extremamente avançado. E é interessante e ao mesmo tempo, claro, eu entendo que pode ser um pouco exaustivo para algumas pessoas a questão dele descrever de cara, quando eles entram nesse submarino, vários e vários aspectos da própria engenharia. Eu acho que, aqui eu repito, que as pessoas de cada área que o Jules Verne começa as suas digressões, né, começar a falar tantos detalhes devem ficar maravilhados, mas para nós que não somos engenheiros ou biólogos, enfim, entendedores dessas áreas, vai ser legal, claro, saber que está ali como até uma porta de entrada às vezes, ou até informações que você pode ir atrás, você pode se interessar, mas ao mesmo tempo algumas coisas, enfim, vão passar sem que nós tenhamos completa compreensão disso, porque nós não somos da área e ele é um autor conhecido por colocar muitos detalhes de cada uma dessas áreas que ele vai comentar. Mas assim, é interessante conhecer o Nautilus. Eu gostei muito dessa parte em que o professor Aronnax caminha com o Capitão Nemo e vem vendo aquelas áreas do Nautilus, até a questão daquela sala de museu, né? Porque eu acho que essa sala, especificamente essa sala, é um contraste muito grande, justamente com a humanidade, com o que há de mais belo na humanidade, tanto na biblioteca quanto na sala do museu, pinturas, esculturas, livros e mais livros, e ciência e ficção e tudo aquilo, colocado ali como um apanhado assim geral do melhor de tudo que havia, como o Capitão Nemo fez, e colocado ali o que ele queria manter na sociedade em contraste ali com o futuro que ele teria, né? Esse futuro de desbravador dos mares, alguém que usa a ciência acima de tudo para novas descobertas, novos avanços científicos. Então ele é um livro que vai mostrar claramente esse lado pra frente, né? Essa questão da ciência e como ela pode revolucionar tudo, das coisas, das maravilhas que a ciência ainda poderia trazer para a humanidade, que muita coisa que a gente tem hoje, claro, era apenas um sonho aqui em 1870. É uma amostra clara assim do poder da ciência e de todas as maravilhas que ela poderia trazer. Ainda assim, não rompendo com o passado, já que é mostrado em detalhes também as coisas belas que haviam sido criadas, e até uma pessoa como Capitão Nemo, alguém que tem tanto desgosto, rancor pela humanidade, pelos homens e tudo, ele fez questão de colocar ali no seu submarino tão querido e amado um pequeno pedaço disso tudo do que ele achava mais precioso. Eu gosto do livro ser narrado pelo professor Aronnax. De início eu achei que o professor Aronnax seria então o cientista aqui da história, e ele de fato é, mas eu acho que mais uma vez o professor Aronnax aqui vai se assemelhar mais ao personagem do Axel no Viagem ao Centro da Terra, porque o Axel, quando a gente para pra pensar, ele também era cientista, ele também entendia das coisas, ele estava ali sempre com o Otto Lidenbrock, ele era o seu aprendiz. Já o professor Aronnax, sim, é um homem reconhecido, lançou livros, é um homem da ciência, dá aulas, é uma pessoa renomada, né, do seu tempo. Porém, quando a gente vai contrastar ele com a figura do Capitão Nemo, é o Capitão Nemo o grande gênio aqui da história, o gênio maluco, né, aquele gênio desbravador, o gênio que quer ir além do que a humanidade conhece, o gênio que conseguiu construir tudo isso, o gênio da engenharia e de tudo
mais, e biólogo, conhecedor de tantas áreas. Ele é essa pessoa, grande autoridade aqui no livro, que aí eu acho que se assemelharia mais quando a gente para pra pensar com o Otto Lidenbrock, que é o grande gênio desbravador do outro livro. Personagens que se assemelham aqui em seus papéis, claro, diferentes, né, dentro da história, mas que se assemelham aí aos papéis, o papel do narrador, que é um homem da ciência, mas que já está mais próximo do ser humano comum, nós, do que, por exemplo, alguém como o Capitão Nemo, que é aqui na história essa figura misteriosa, e isso dá um toque legal aqui ao enredo, já que nós sabemos tão pouco sobre o Capitão Nemo, sabemos pouco sobre o que o motiva, né, o porquê que ele fez tudo isso, porque ele rompeu com tudo isso, não sabemos muito sobre, ou quase nada sobre o seu passado, sequer qual sua nacionalidade, ele é um homem que fala muitas línguas, então é aquele personagem extremamente misterioso que eu imagino que vamos saber um pouco mais na segunda parte, vamos conhecer mais sobre o seu passado, e mais do porquê ele rompeu com tudo. Ele demonstra ser uma pessoa sensível, né? Já tem algumas partes aqui na história que a gente vê o personagem chorando quando acontece certo acidente. Então ele é uma pessoa que se importa ali com as pessoas que estão no submarino. No entanto, há um contraste aí, uma relação meio tortuosa quando a gente tá falando dele em relação aos novos personagens, né? No caso, o professor Aronnax, o Ned Land e o Conselho, já que essas pessoas estão ali sim como convidados, porém prisioneiros, elas não podem mais voltar para o mundo comum, né? Elas precisam ficar ali a vida inteira. Essa é uma questão até perturbadora desse livro, esse fato de eles serem prisioneiros, o que atenua um pouco, claro, é o maravilhamento do que eles estão vendo. É uma oportunidade única na vida, como eles sabem, e especialmente por pessoas que viviam no mar, que gostavam de estudar o mar, então eles veem tudo aquilo, eles sabem que eles não terão outra oportunidade como aquela, que vai ser possível apenas para muito poucos, né? As pessoas no mundo nem sabem que aquilo é possível, então eles estão ali e eles tentam tirar o proveito do melhor que eles podem, e cada dia tem novas maravilhas e cada dia tem novas descobertas, mas no fundo eles são prisioneiros, e só em alguns momentos do livro é que é mostrado um pouquinho mais, né, desse lado perturbador deles serem de fato prisioneiros, porque na maior parte do tempo eles têm sua liberdade um pouco limitada, mas tem, né, a liberdade que as pessoas todas ali têm dentro do submarino Nautilus. Mais uma vez a gente tem certa comicidade aqui na narrativa, ele é um livro com alguns escapes cômicos. Eu creio que o anterior, Viagem ao Centro da Terra, ele tem mais disso, mas também é um livro menor, mais curto, então ele pode mostrar isso em menos páginas, e esse aqui é mais longo, claramente. É, por exemplo, hilária a parte em que o professor Aronnax vai cair, né, do navio que ele estava antes de entrar no Nautilus, e quando ele vê, tá ali o Conselho junto com ele. Gente, eu ri muito nessa parte. Pela forma que o Conselho falou com ele, né, como estou aqui às suas ordens. Não, eu não caí, eu me joguei. Tipo, eu acho extremamente engraçado como esse personagem se expressa. Ele, eu achei no início, seria um personagem similar ao personagem do Hans, né, que é aquele personagem que está ali para tudo, para o que der e vier. No começo da história me veio esse repeteco, assim, pela forma como o próprio personagem protagonista, narrador, vai se referir ao Conselho, né, como uma pessoa que está ali para tudo. O Aronnax vai falar sobre o Conselho o seguinte: pouco se admirando com as surpresas da vida, engenhoso com as mãos, apto a todo serviço e a despeito do nome, nunca dando conselhos mesmo quando lhe pediam. Porém ele dá sim, eu acho que ele deu alguns aí ao longo do livro. Aí jamais uma única observação de sua parte a respeito da extensão ou fadiga de uma viagem, jamais uma única objeção a fechar sua mala para um país qualquer, China ou Congo, por mais distante que fosse. Ia para lá e para cá sem perguntas. Essa é a apresentação do Conselho. Eu achei que ele ia ser um repeteco do Hans, né? São bastante semelhanças na forma em que os personagens se mostram apresentados aqui, mas o Conselho tem um algo a mais. Eu acho que o Conselho tem mais personalidade, sim. Demonstrado, sim, mais atividade, mas um pedaço um pouco maior de iniciativa. Não exatamente iniciativa, né? Porque ele tá sempre ali junto pro que daí vier com o Aronnax. Mas eu acho, sim, que é demonstrado um pouco mais de personalidade do que o Hans, que era tão apático o tempo inteiro, mal falava. Engraçado, porque a gente pode parar pra pensar em várias semelhanças entre os livros. Mas, na verdade, era uma fórmula que deu certo e que ia continuar dando certo por muito tempo. Com a ajuda do Hetzel, o editor, justamente o Jules Verne já criava um tipo de história que dava certo, que despertava o interesse do público. São muito inovadoras para a época, né? Quando a gente pensa no ar, 5 semanas em balão, uma viagem ao centro da Terra, uma viagem aos fundos, às profundezas do oceano e as maravilhas que poderiam ser encontradas.
A Ilha Misteriosa, né, num dos próximos, Uma Volta ao Mundo em 80 Dias, eram realmente dignas do nome, viagens extraordinárias. E quando a fórmula dos personagens dá certo, ela é super repetida. Isso acontece até hoje na literatura, né? Muitas fórmulas, assim, gerais, de características especiais, principais, essenciais dos personagens protagonistas. Aqui com a interação também conjunta do Ned Land, esse canadense que é o arpoador. É um canadense que fala francês, porque ele é de Quebec, a família dele é de Quebec. Então também é um livro mais francês, porque os personagens falam francês. Obviamente estamos lendo em português, mas nós sabemos que eles estão se comunicando em francês, já que o professor mora em Paris, ele é francês também. Então assim, com a interação do Ned Land já tem uma dinâmica um pouco diferente. Mas foi um personagem, por exemplo, muito necessário aqui nessa jornada, porque como o Capitão Nemo é mostrado como alguém tão misterioso, ele muitas vezes nem está presente, ele some por vários dias. Funciona aqui como esse trio, né? E entrando a figura do Capitão Nemo de vez em quando. E ele é um personagem já mais diferentão aí, já que ele não é cientista, ele é um arpoador, ele está ali caçando no oceano. Então ele tem um contraste aí maior, mas ele também se dá muito bem. Ele é um trio que tem uma química aqui, né, de interação. Outro personagem do livro, claro, é o Nautilus, como eu já mencionei, é apresentado como esse submarino extremamente desenvolvido, algo assim revolucionário. E até a questão dos grandes detalhes explicados sobre a engenharia desse submarino servem para testar a sua enorme eficácia, né? Como eles estão extremamente seguros sempre ali dentro do Nautilus. É dito, por exemplo, se tudo é perigoso a bordo de seus navios submetidos aos caprichos do oceano, a bordo do Nautilus, o coração do homem não tem mais nada a temer. Se vocês estiverem seguindo aí, eu tô, na verdade, pulando algumas partes, tá? Não quer dizer que não tem aqui. Aí, ex-professor, o navio por excelência. E se é verdade que o engenheiro confia mais na embarcação do que o construtor, e o construtor mais que o próprio capitão, imagine então a confiança que deposito no Nautilus, uma vez que dele sou ao mesmo tempo capitão, construtor e engenheiro. Então, claro, é mostrado uma grande segurança em relação ao Nautilus, algo indestrutível. Esse local, essa casa aí para eles, que vai acolher a todos. É a partir do que ele possibilita que os personagens vão acompanhar esse ciclo do oceano, o ciclo da vida no oceano, que por muitas partes é mostrado de uma forma bem bela. E é isso que eu adoro acompanhar também no livro. Essas partes eu acho realmente sensacionais, porque em meio a essas aventuras, em meio à interação, eu também gosto de ver essa questão do ciclo da vida se renovando, das coisas surgindo, dos animais vivendo ali. Uma coisa que eu preciso também comentar é que mostra também a questão destrutiva do homem, né? Vira e mexe, esses animais, as coisas que eles veem, a flora e fauna de uma forma geral, são precificados. Isso me incomoda tanto no livro, sabe? Até o próprio professor Aronnax, muitas vezes ele vai fazendo essas observações e precificando e pensando, esse animal é extremamente caro, menciona carne, menciona pele, menciona preços. Então a natureza é mostrada aqui na sua exuberância e com essas quebras de preços que os seres humanos têm mania de fazer, né, desde há muito tempo, precificar as coisas e mesmo destruí-las, claro, né. Estamos vivendo neste momento em que muitos animais estão em extinção, que o meio ambiente pede socorro com aquecimento global e tudo. E é bem curioso o fato de, por exemplo, o próprio autor ter colocado aqui através do professor Aronnax, enquanto ele estava vendo uma lontra marinha. E aí ele fala também, esse precioso carnívoro caçado e perseguido pelos pescadores tornou-se extremamente raro, passando a encontrar refúgio nas zonas boreais do Pacífico, onde tudo sugere que sua espécie não tardará a se extinguir. Mais um que ele fala, né, sobre a pele e tudo, e o preço. E aí eu fui pesquisar, e a lontra marinha, ela é de fato um animal em extinção, em perigo de extinção, e é dito lá que é justamente por conta das grandes caçadas entre os séculos 17 e 19, e que a população passou, digamos, de 150 mil para 2 mil animais, sabe? Então enfim, é aquela coisa terrível que a gente sempre vê do homem acabando com a natureza. A gente vai vendo então um pouco desse contraste aqui entre homem e natureza, essa questão da caça, da precificação, também da exuberância da natureza e como elas deixam esses personagens extasiados pela beleza, pelo ciclo da vida, nas partes em que eles vão discorrer sobre o mar, sobre o ciclo aí dos peixes. Ao longo das páginas, para mim foi um livro que despertou muito essas sensações visuais, sensoriais como um todo, ao exaltar a beleza, os mistérios, o deslumbramento que o homem sente aí em relação ao oceano, ao poder do oceano como um todo, ao poder da natureza. Eu gostei bastante de forma geral, assim, a sensação que o livro me passou, as aventuras que ele trouxe, os personagens também estão bem interessantes. Eu tô curiosa para saber o que
vai acontecer com os personagens, mais sobre o passado do Capitão Nemo. Eu gostei de como a primeira parte foi encerrada, eu acho que a frase teve um impacto aqui na história, né, quando ele falou que pelo menos lá seus mortos dormem tranquilos, capitão, fora do alcance dos tubarões. E o Capitão Nemo vai responder uma frase muito a cara dele e vai dizer: sim, professor, dos tubarões e dos homens. Agora partir para a segunda parte, tô aqui na maior curiosidade para conhecer os desdobramentos da história. E apenas antes de terminar, também quero mencionar a edição. Gente, eu tô amando muito essa edição. Ela tem muitas ilustrações, e essas são as ilustrações originais. E inclusive é dito na introdução que a publicação foi um pouco adiada por conta de um atraso nas ilustrações, que foram acompanhadas, supervisionadas por ninguém menos que o próprio Jules Verne. Então é muito interessante ter essas ilustrações aqui ao longo da história, porque fazem parte da publicação original do livro. E eu também tô gostando das notas. O que eu falei de notas excessivas em Viagem ao Centro da Terra, eu não senti em 20 Mil Léguas Submarinas. Em poucas partes ele tem um pouco mais de notas, mas ele é bem dividido, sabe? Não é cansativo, é esquisito. E sobre 20 Mil Léguas Submarinas é isso, a primeira parte. Claro, ainda vamos conversar sobre a segunda parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte do livro, que tenham se empolgado com a leitura. Me conta aqui embaixo como foi sua experiência de leitura, se você gostou, se pra você foi um pouco mais lento, como foi a leitura para você. Vamos trocar uma ideia nos comentários, afinal de contas essa é a melhor parte, essa troca com vocês. Esse vídeo ficou enorme, eu sei, espero que o próximo não fique tão grande, e agradeço a todos que assistiram até o final. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!